Retornamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com Luísa Nóbrega. Nós vamos fazer um salto, para não ser tão linear, e eu queria fazer uma ligação entre o seu gosto pela redação, pela literatura, com o que você produziu. Depois a gente volta, porque tem Juan, tem que falar do tempo da Faculdade de Direito, mas você se especializou na obra de Camões, você adotou a literatura portuguesa como uma atividade fundamental na sua existência. Como é isso? O que isso tem a ver com aquela menina e que obra é essa que você produziu? Vamos apresentar essa obra, não vamos deixar para o final, vamos apresentar essa obra que você produziu sobre a literatura portuguesa, a literatura brasileira, para a gente não ser tão linear aqui e ir para coisas que são tão substanciais na sua trajetória. Olha, essa é uma pergunta que talvez não seja muito fácil de responder e, sobretudo, num tempo exíguo. Porque, como você pode imaginar, ela envolve muitos e muitos aspectos mais rasos e outros mais profundos. Tem um sentido de provocação. Isso. Eu poderia dizer o seguinte, já um pouco entrando no período da Faculdade de Direito, né? Assim, já que você está fazendo, como chamam, links, né? Links, exatamente. O professor Edgar Barbosa me incentivava muito, porque percebeu em mim um talento literário. Não mais do que um talento e uma aptidão, um gosto por escrever, uma necessidade. Eu, desde os 8 anos, tenho um dedo um pouquinho aleijado, que naquele tempo se escrevia com o lápis e a caneta. Eu, desde os 8 anos de idade, eu tomei o hábito de escrever. Certo. E a minha mãe me incentivava muito, porque ela tinha um talento de escritora frustrada. Eu lia, naquele tempo havia a revista O Cruzeiro, a Raquel de Queiroz publicava uma crônica sempre periódica ali, e ela me fazia ler aquelas crônicas da Raquel. E eu fazia crônicas sobre a rua. Eu escrevia uns poeminhas, que não tinham valor nenhum poético, mas eram aquelas tentativas, né? Quando eu entro para a Faculdade de Direito, eu escrevi, eu não me lembro mais como, Edgar Barbosa descobriu que eu estava ali estudando Direito, mas que o meu verdadeiro talento era o de escritora, né? E começou a me incentivar. Eu tinha um caderninho, eu escrevia um conto ou uma crônica por semana, eu levava, ele corrigia e me orientando e me dava livros para ler. Grande mestre. Graças a ele, eu li todo o Proust. Eu estava lendo Kafka, ele me disse, você não tem idade para ler isso, você não pode ler Kafka com essa idade, não leia Kafka. Eu estava lendo o Fausto de Goethe, não, você é muito jovem para isso. Leia Proust. Eu não entendo muito bem porque eu também não tinha idade para ler Proust ainda, né? Acho que Proust é para maturidade. E aí li Proust, Gide, ele me passou também Gide, aquele como chama aquele americano, do inverno do nosso descontentamento. Enfim, o professor Edgar foi um grande incentivador. Quando eu concluí o Direito, aí também eu não quero enveredar pela parte porque é que eu fui embora de Natal, senão nós vamos nos desviar. Vamos dar um grande salto e dizer o seguinte, quando eu chego a Brasília em 81, eu fiquei num dilema, tinha havido todo um interregno com uma grande diáspora, que depois nós podemos abordar, e eu fiquei, e agora, o que faço nessa encruzilhada? Eu vou para um mestrado no Direito ou eu vou para um mestrado na Literatura? E eu acho que fiz certo. Eu disse, vou para o mestrado na literatura. E ao entrar no mestrado na literatura, aí fui começar a leitura em francês, comecei a ler Baudelaire, por exemplo, e fui me interessando muito pela poesia. E a partir daí eu digo que o destino me levou a Camões. Eu digo que Camões foi quem eu não digo que eu procurei Camões, eu digo que Camões me levou. E a encontrou. Exatamente. Eu digo que os Lusíadas me chegou sem que eu o procurasse. Quando eu, de repente, já tinha aquele livro às mãos, e desde então, faz 30 anos, que ele nunca mais eu consegui sair dele, não é? Não dá, porque Camões é inesgotável. Então, eu fui a Portugal, fiz o meu doutoramento especificamente sobre os Lusíadas. Camões entrou, porque ninguém pode separar o Camões lírico, como antes se fazia, do Camões épico. Antes havia o Hernani Cidade que separava Camões lírico e Camões épico. Eu não, eu digo que ele é todo um só, até porque os Lusíadas é um livro que, no fundo é lírico e é trágico lírico, é aparentemente épico. Bom, então... a partir daí, não foi só o Camões, nem só os Lusíadas, né? Foram outros poetas, como não só o Fernando Pessoa, mas os companheiros dele. A primeira vez que eu fui a Portugal, nem foi por causa dos Lusíadas. Eu fui a Portugal quando eu ainda era mestre,
em 88, com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, para investigar o Madre Negreiros, que era o companheiro do Fernando Pessoa no Orfeu. Pelo fato de que eu era pintora e poeta, acharam que, então, ela vai compreender bem aquele que também era pintor e poeta, além de ser muitas outras coisas ele. E eu fui por isso, em 88, fui investigar. Ao começar a investigar os poetas portugueses, eu afastei-me mais dos brasileiros e enveredei mais pela poesia portuguesa. Só volto ao Brasil quando, em 2008, ou seja, em 30 anos depois, depois de já ter feito doutorado, pós-doutorado, eu volto ao Brasil e reencontro o Ledo Ivo, que já era meu amigo desde 92, e através do Ledo Ivo eu volto aos poetas brasileiros, e agora sim, com uma maturidade para compreender quem era Manuel Bandeira, né? Quem era Ledo Ivo, quem era Ivan Junqueira, Cecília Meirelles, e aí fico sempre na ponte. Eu tenho um amigo, o professor Eduardo Lourenço, né? Filósofo português, que me define como aquela que vive entre dois mundos, né? Estou sempre entre cá e lá, num ping-pong, mas é um automatismo já isso, né? Não consigo fugir a isso, né? E me dedico ao ensaio, mas também escrevo a minha poesia, escrevo ficção, que até hoje não publiquei, está tudo inédito, espero ainda conseguir publicar. E assim a gente vai fazendo as coisas na vida, né? A vida vai nos levando e nós vamos com ela, né? Bom, eu propus a você um salto, né? Que é já falar dessa obra, porque é importante a gente fazer essa ligação, né? Uma menina que gostava lá de literatura, e depois, e aí o Juan pode nos ajudar também nessa conversa, que como foi impactante para você essa formação, da qual você depois não faz um uso muito extenso, porque não vai exercer a advocacia, que é a Faculdade de Direito. Foi fundamental. E aí você fez referência ao mestre Edgar Barbosa, mas tem um outro mestre que também foi muito importante para você. A Faculdade de Direito foi muito importante para mim. E eu lhe digo só, depois eu volto a ela, mas devo dizer o seguinte, embora eu nunca tenha exercido a advocacia, eu me considero uma advogada de poetas. Eu faço a defesa dos poetas. É uma outra forma de defesa. Fantástico. Muito bom, Luiz. Eu faço a defesa da poesia e não abro. Né? E faço cientificamente, que é mais importante. Né? Eu faço a leitura semântica da poesia. Eu defendo que a poesia ela não deve ser separada, ela tem o seu campo, mas ela não é o campo da mentira, como vulgarmente se imagina. Não, ela é o campo, pelo contrário, ela é o campo da verdade. Certo. E provo isso pela análise semântica. Mas então, voltando à Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito foi muito importante para mim, por várias razões. Eu tinha acabado de ler Freud, eu tinha 17 anos, meu pai comprou a coleção de Freud, e Freud foi um grande libertador meu. Eu compreendi muitas coisas através dos conceitos dele, né? E a Faculdade de Direito foi uma continuação dessa libertação, no sentido de que, eu percebi que existia uma comunidade, não existia só a casa. Porque o Colégio das Neves, para mim, era uma casa maior. A Faculdade de Direito, não. A Faculdade de Direito já era uma comunidade adulta, onde eu encontrei grandes mestres, né, pelos quais eu tive muito respeito. Aquele tempo era um tempo de respeito e carinho pelos mestres. Os mestres também tinham carinho e respeito por mim. E entre eles se destacou o professor Edgar Barbosa, foi o que teve maior proximidade comigo. Quis publicar os meus versos, ele era o diretor da editora da imprensa universitária, que nesse tempo era ali na esquina, ali em frente à escola doméstica, na reitoria. Eu morava ali na Pudi, ele todo dia passava quando ia para casa, porque ele morava ali na Prudente. Então ele fazia isso e passava lá em frente, acenava para mim, era outro tempo. Eu ia ao portão, ver o professor Edgar Barbosa passar voltando da reitoria. E me incentivou muito, não só nas leituras, mas também na escrita. Era professor de Direito Constitucional, que era uma das minhas matérias preferidas, e me deu a honra de, quando veio aqui o Seabra Fagundes, dar uma palestra na universidade, pediu que ele destacasse um aluno para escrever sobre essa palestra, e o professor Edgar Barbosa me encarregou. Por causa disso, eu recebi uma carta dele, agradecendo, o professor Seabra Fagundes, que se perdeu quando eu tive que fugir, né, de Natal. Então, outro que eu também prezo, que eu destaco entre todos, porque todos foram importantes, mas alguns se destacaram, como é óbvio,
Eu destaco o professor José Merenciano, que era um excelente professor de Direito Civil e uma pessoa íntegra, de moral íntegra, não é? O professor Raimundo Nonato Fernandes, esse foi o último dos moicanos, né? Foi o único que eu encontrei vivo quando voltei a Natal, 30 anos depois, né? E o professor Elton Guerra, obviamente, que era um pacificador, um homem de paz, era uma espécie quase que de Papa Francisco, digamos assim, da Faculdade de Direito. E destaco o prédio da faculdade, na Ribeira. Aonde, na verdade, o Juan me levou muitos e muitos anos depois, e onde eu tive um dos grandes choques da minha vida, que foi quando eu entrei naquele prédio. É indescritível o choque que eu tive ao entrar e ver aquilo em ruínas. Eu pensei, se o professor Edgar Barbosa estivesse aqui agora e visse isso, o que ele pensaria? O que ele sentiria, na verdade. Você está falando do prédio vizinho ao Teatro Alberto Maranhão. Que aquilo ali era um monumento, né? Um monumento da cultura, do saber, da vida acadêmica, né? Assim, porque naquele tempo não existia o campus, né? Exato. Aliás, eu acho que naquele momento existiam 2 lugares, templos sagrados da cultura, que era o Ateneu e a Faculdade de Direito. De Direito, né? exatamente. Da cultura, como se das humanidades. Das humanidades, exatamente. E, aliás, só me permite uma pequena digressão sobre o campus, né? O campus, naquela altura, o campus, onde nós agora estamos, eram só mangabeiras. Só mangabeiras. E o meu pai vinha com o carro, parava e nós ficávamos embaixo das mangabeiras. Aqui onde estamos, talvez eu tenha me deitado aqui nesse chão. Antes, né? Deitávamos, ficávamos olhando para as nuvens. Era outra época, né? Tirando mangaba. O Juan, acho que tem uma intervenção. Não, professor, eu queria falar uma coisa, porque esse momento que a gente visitou o prédio da faculdade foi um momento muito emblemático, né? De uma emoção muito profunda, né? Dos dois. Eu, porque tenho uma relação muito sentimental com aquele espaço, porque diz respeito à história de um curso que eu fiz aqui na universidade e, enfim, o da professora, a história de vida, sobretudo o início dessa vida adulta, né? Mas uma coisa que eu queria colocar, que acabou a gente até se enfileirando numa luta pela recuperação do prédio, né? A gente acompanha, a gente cobra, a gente, enfim, se articulou com relação a isso. Mas quando a senhora fala do professor Edgar Barbosa, o Edgar Barbosa era um homem de diversas áreas, né? O professor Edgar Barbosa ensinava na Faculdade de Direito, o professor Edgar Barbosa foi o fundador da Faculdade de Filosofia, que cuidava dos cursos, né, de Pedagogia, de Letras, de História. O professor Edgar Barbosa ensinava no Serviço Social, então ele era um homem interdisciplinar. Era um homem muito ligado à cultura, por isso que exerceu durante tanto tempo a função de diretor da imprensa universitária. Mas uma coisa que me chamou a atenção, não só pela faculdade e a figura do professor Edgar Barbosa, que foi um grande incentivador, mas é porque você utiliza o termo discípulo, né? O professor Edgar Barbosa é meu discípulo. E não só ele. Você também, o professor Ivan Serpa foi meu discípulo. A professora Anice da Silveira foi minha discípula, enfim, e cita outros. Eu uso até de falar, por exemplo, que a Madre Fidelis, ainda no Colégio das Neves, foi uma espécie de discípula, enfim, de mestre, de referência. Cito também falar do seu pai na sua infância também, que tem uma influência muito grande, né? E você sempre fala do seu pai, dos gostos musicais e como ele influenciou a sua personalidade. Mas, Luísa, retomando, enfim, e depois na sua vida adulta, acadêmica, você sempre se escora nesses marcos, né? Nessas pessoas. Então, você escora em Camões, você escora em Ledo Ivo, né? Então, eu lhe pergunto o seguinte, esse contato intergeracional, intertemporal que você suscita, que você sempre, em todo o seu percurso de vida, você procura, o que você espera dessas pessoas? Porque é tão necessário você ter essa base, esse porto seguro, que se materializa e concretiza numa pessoa específica. Juan, que pergunta tão interessante, tão inteligente e tão profunda. Você agora, como se diz vulgarmente, me pegou. Olha, eu sou muito sincera. Você se lembra quando eu fui depor na Comissão da Verdade, isso. Que foi a primeira coisa que eu disse? Vou dizer a verdade. Isso. Eu sou amiga da verdade, sempre fui. Tento, na medida do possível, ser verdadeira. É difícil para mim responder essa pergunta. O que eu lhe posso dizer o destino. Eu gosto sempre, às vezes, a pessoa se diz, você não quer assumir, põe a culpa no destino. Né? Depende do ponto de vista. Eu diria o seguinte, que o destino sempre me colocou à frente pessoas que me abriram portas para que eu visse mais horizontes na vida. E eu busco sempre novos horizontes. Eu tenho uma grande sede de saber. Mas não é saber para ser uma pessoa erudita. Às vezes são as pessoas que interpretam mal. Você fala assim porque você é acadêmica. Não sou uma acadêmica. Eu sou uma menina que viveu em cima das árvores. Ponto final.
Entende? Eu tenho uma sede de saber, eu quero entender que o universo é esse em que nós vivemos. O que é isso? Para que eu estou aqui? Não à toa eu queria fazer filosofia. A minha verdadeira vocação era filosofia. Eu queria... quem somos nós? Jornalismo, O que é que sabemos? Comecei com o jornalismo porque eu também escrevia. Já que eu escrevo, vou ser jornalista, né? Fiz o primeiro ano, mas não cheguei ao final, desisti porque era muito incipiente. Mas voltando à sua pergunta, que é muito interessante, surgiram à minha frente, por exemplo, surgiu à minha frente quando eu tinha 14 anos e ainda estava no Colégio das Neves, surgiu o Frei Walfredo Tepp, que era um franciscano alemão, não só muito inteligente e culto, mas também até paranormal. Era um homem de espiritualidade muito desenvolvida. E se tornou meu amigo, foi dar um retiro no Colégio das Neves, se tornou meu amigo. Depois ele se tornou bispo de Ilhéus, eu o reencontrei muitos e muitos anos depois. Depois Ivan Serpa, que foi fundamental na minha vida. Ivan Serpa, eu diria que a minha vida tem dois momentos principais. Aquele em que eu passei pelo Ivan Serpa e aquele em que eu li Maria Moura, o Memorial de Maria Moura e da Raquel de Queiroz. Eu me chamo Luísa antes do Memorial e Luísa depois do Memorial. Mas eu queria dizer o seguinte, essas marcas, digamos assim, elas são casuais ou elas são oportunidades que se abrem na sua vida? Eu agradeço a pergunta e queria pedir para que a gente deixasse a resposta no próximo bloco, porque a gente tem um tempo da televisão, e aí no próximo bloco a gente parte para essa resposta. Responderia no próximo bloco. Tá bom? No próximo bloco, a gente começa com a professora Luísa Nóbrega respondendo a professora Livramento, e a gente já volta.